Você sabia que é possível o cumprimento de sentença, ainda que essa sentença não tenha transitado em julgado? E você conhece quais são as garantias e precauções que resguardam o executado nesse caso? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o cumprimento provisório de sentença. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o cumprimento de sentença. O cumprimento provisório de sentença, ele consiste na possibilidade de o credor ele buscar a satisfação do seu crédito, ainda que a decisão que constitui o crédito esteja pendente de recurso. Obviamente, esse recurso ele não pode ter efeito suspensivo. E com isso, a parte pode buscar a satisfação do seu direito, ainda que não transitar em julgado a decisão que ele está executando. Trata-se da questão de privilegiar o princípio da efetividade, que é justamente entregar o direito àquele a quem o direito foi reconhecido. O nosso cumprimento de sentença, inclusive o cumprimento provisório, ele é resultado de uma modificação que aconteceu no Código Antigo de 73 e que foi aperfeiçoada no nosso novo Código de Processo Civil, trazendo a possibilidade do cumprimento provisório de sentença. O artigo 527 do CPC estabelece que aplica-se ao cumprimento provisório de sentença as mesmas regras do cumprimento definitivo. Entretanto, há algumas regras específicas do cumprimento provisório que devem ser observadas em razão do princípio da especialidade. Portanto, o cumprimento provisório de sentença ele é indispensável para garantir a efetividade do processo. E, com isso, visa-se dar àquela pessoa que teve um direito reconhecido o usufruto, ou seja, ele receber esse direito, ainda que esteja pendente de recurso a decisão que já reconheceu esse direito. Isso é muito importante, principalmente naquelas situações em que a parte ela não pode, ela prescinde, ela tem muita necessidade daquele direito, como, por exemplo, nos alimentos, ou ainda quando há risco de dilapidação do patrimônio do devedor. E, com isso, o cumprimento provisório visa resguardar, então, o direito que o Estado ele já reconheceu, mas ainda não foi tornado definitivo. O nosso cumprimento provisório de sentença está regulado nos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. O artigo 520 ele traz a regra geral sobre o cumprimento provisório, orienta as situações em que ele será aplicado e ainda traz para nós as situações em que a caução pode ser dispensada. Mas vamos conhecer o artigo 520 do Código de Processo Civil. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 1º. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Segundo, fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Terceiro, se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Quarto, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real,
ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5º. Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. Já o artigo 521, ele fala sobre a prestação de caução. A caução nada mais é do que uma garantia que tem por finalidade justamente garantir a reparação de eventuais prejuízos do executado, no caso de ser revertida a sentença que está sendo executada. Vamos ver o artigo 521. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4º do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que, primeiro, o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Segundo, o credor demonstrar situação de necessidade. Terceiro, pender o agravo do artigo 1042. Quarto, a sentença ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Já o artigo 522, ele fala dos requisitos que devem ser observados no pedido de cumprimento de sentença provisória quando se tratar de autos físicos. Vamos ver o artigo 522. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Inciso 1º, decisão exequenda. Inciso 2º, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Terceiro, procurações outorgadas pelas partes. Quarto, decisão de habilitação, se for o caso. Quinto, facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Quais são, então, os requisitos para o cumprimento provisório de sentença? Esses requisitos nós já acabamos de ver quando lemos o artigo 520 dos incisos 1º ao 4º. Mas, basicamente, precisamos apenas entender que deve-se buscar não só o princípio da efetividade, mas também a segurança jurídica do executável. E com isso, é sempre necessário que no cumprimento provisório de sentença seja possível reverter essa execução, porque embora o recurso ele seja um recurso que não está sujeito a um efeito suspensivo, há a possibilidade de ele ser provido e com isso desconstituir a sentença que está sendo julgada. E uma observação que eu gostaria de fazer é que quando falamos em cumprimento provisório de sentença, não necessariamente esse título executivo vai ser uma sentença, pode ser uma decisão interlocutória, por exemplo, que aplicou o astrainte,
mas que foi submetida a um determinado recurso, no caso, o recurso de agravo. Ainda assim, é possível cumprimento provisório dessa decisão. Então, que fique claro, quando falamos em cumprimento provisório de sentença, estamos falando em qualquer decisão judicial que não esteja sob o efeito de um recurso com efeito suspensivo. Então, o que podemos ver a respeito dos requisitos? O primeiro requisito fica claro, até na minha fala, que é justamente o fato da decisão ou da sentença estar sobre um palio de um recurso, mas esse recurso não ter efeito suspensivo, ou seja, ainda não houve o trânsito em julgado dessa decisão ou dessa sentença, mas o recurso que está atacando essa sentença não tem efeito suspensivo e, por isso, é viável o cumprimento provisório dessa sentença. O segundo requisito é a reversibilidade dos atos executórios, significando que é preciso que haja possibilidade de retorno ao status quo ante, ou seja, que aquela situação seja revertida de modo que as partes fiquem na mesma situação que estavam antes do início do cumprimento provisório de sentença. O terceiro requisito é a existência de uma caução, principalmente quando envolver levantamento de recursos financeiros, levantamento de dinheiro, ou então a alienação ou transferência de bens. Nesses casos, é preciso que o exequente ele resguarde exatamente essa possibilidade de reversão dos efeitos da execução provisória. E por isso a lei exige que haja uma garantia, haja uma caução. E, por fim, quando houver a situação que tornar sem efeito a decisão em razão do provimento do recurso, anulando ou alterando ou reformando a decisão ou sentença recorrida, é preciso que esse retorno à situação anterior ele seja o mais próximo possível da realidade. E, com isso, o exequente ele fica na obrigação de sanar esses efeitos, ou seja, de respaldar o atendimento de qualquer prejuízo que o executado tenha tido. Ele deve ressarcir todo e qualquer prejuízo. E, por isso, o exequente, quando inicia o cumprimento provisório de sentença, ele tem que ter já a compreensão que, por determinação legal, se a decisão for revertida, ele vai ter que ressarcir todos os prejuízos do executado. E como é o procedimento para o cumprimento provisório de sentença? O procedimento sempre se dará por petição. Se os autos forem eletrônicos, essa petição será lançada nos próprios autos, onde tramita o processo eletrônico. Caso o processo tenha sido remetido para o tribunal, por exemplo, no caso de uma apelação, ele vai entrar com uma petição e instruir essa petição com os documentos necessários. Isso também vai acontecer no caso de processo físico, embora hoje em dia, na realidade do processo brasileiro, tenhamos poucos processos ainda tramitando de forma física. Mas o que ele vai ter que fazer, o exequente? Vai ter que fazer a petição, ou seja, pedir. Sempre, então, o cumprimento provisório de sentença se dá por iniciativa do exequente através de petição. E se não for nos próprios autos, seja pelo processo não estar na primeira instância, seja pelo fato do processo ser em meios físicos, ele vai ter que anexar a sentença ou a decisão que está sendo executada. Vai anexar ainda a procuração habilitando o advogado e ainda vai anexar outros documentos que entenda necessários, além de anexar uma certidão dizendo que aquela decisão ou aquela sentença está sob efeito de recurso, mas esse recurso ele não tem efeito suspensivo. Esses, então, são os requisitos para se iniciar o procedimento do cumprimento provisório de sentença. A partir do momento, então, que o juiz tem conhecimento da petição, o juiz determinará a intimação do executado para pagar no prazo de 15 dias, verificando se é o caso ou não de prestação de caução e se ela foi prestada. Essa intimação do executado ela vai se dar
por meio de seu advogado, ou seja, através do Diário de Justiça eletrônico. E se a parte não tiver advogado, ele vai fazer a intimação através de carta com AR, carta com aviso de recebimento. Inclusive no caso em que o executado for assistido pela Defensoria Pública. Ele também vai intimar o executado por meio de carta com AR para cumprir provisoriamente aquela sentença no prazo de 15 dias. E agora vamos falar da caução. O que vem a ser a caução e quanto que ela pode ser dispensada? Caução nada mais é do que garantia. No cumprimento provisório de sentença, a caução deverá ser prestada em dinheiro, mas também é possível a caução real a depender da situação, ou seja, garantia através do oferecimento de uma coisa. Mas a regra é que a caução deve se dar em dinheiro. Em algumas situações é dispensada a caução. Quando? O primeiro caso é quando se tratar de cumprimento de sentença provisório de débito alimentar, ou seja, de dívida de alimentos. Nesse caso, entende-se que a parte fica dispensada da caução. Lembrando que aqui eu não estou falando só dos alimentos, no caso de pais em relação aos filhos, mas também qualquer alimento. Por exemplo, uma condenação à reparação de danos que haja ali o pagamento de uma pensão, de uns alimentos em favor da pessoa que teve os seus danos reparados. Essa dívida é uma dívida alimentar, porque é um pensionamento para fins de alimentos, e ele pode ser executado provisoriamente, dispensado a caução. Outra situação é quando o exequente ele demonstrar uma necessidade e a impossibilidade de prestar essa caução. Demonstrada essa necessidade, o juiz pode dispensar a caução. Também vai ser dispensada a caução quando a decisão que está ainda pendente de trânsito em julgado, ela foi atacada, ela está sendo atacada por um agravo em recurso extraordinário ou recurso especial. Porque esse recurso ele tem a finalidade de possibilitar que o tribunal ele aprecie se aquele recurso ele vai ser analisado pelo tribunal, ou seja, no juízo ACO, houve a rejeição do recurso por ele ser inadmissível. Então, a parte, ela faz toda a força para o recurso subir para o Tribunal Superior. Para isso, ele se vale do agravo, que aí esse agravo ele é apreciado no Tribunal Superior. Então, no caso desse recurso, também não se precisa oferecer caução, justamente porque a chance de ser revertido e ser examinado o recurso é quase impossível. Outra situação também é quando a decisão que está pendente de recurso ela é uma decisão que foi fundamentada em súmulas ou do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça ou ainda em recursos repetitivos. Se a decisão ela está pautada ou em súmulas de tribunais superiores ou em recursos repetitivos, decisões de recursos repetitivos, ela muito raramente será modificada. Ela provavelmente vai ser mantida. Então, nesse caso, também é dispensada a caução. Mas mesmo nessas situações que a caução é dispensada, o juiz pode entender como necessária a prestação de caução. Ou seja, essa dispensa de caução, ela não é absoluta. Ela vai depender do juiz que está ali perante o cumprimento de sentença, analisar se existe risco grave de irreversibilidade. Por exemplo, alguém que está, por exemplo, com um recurso atacando a decisão, um recurso de agravo em recurso especial. E aí, o que acontece? A pessoa está ali executando provisoriamente, mas o objeto ali da decisão é a transferência de um bem imóvel. E o juiz pode ficar preocupado e falar assim, não, embora o recurso seja um agravo em recurso especial, se isso for revertido e esse imóvel for vendido, vai ser muito mais difícil o retorno à situação originária.
Então, ainda que estivesse dispensado de caução, o juiz pode exigir caução, exatamente quando identificar um risco grave de reversibilidade daquilo que está sendo executado, do crédito que está sendo executado e do prejuízo que o executado venha a suportar. E quais são os direitos e garantias do executado no cumprimento provisório de sentença? O primeiro direito do executado é o direito de impugnar aquele cumprimento provisório. Ou seja, ele vai poder se defender. Ele vai ser intimado para pagar, para cumprir a decisão no prazo de 15 dias e, passado esse prazo de 15 dias, inicia o prazo para ele poder impugnar, ou seja, ele contestar esse cumprimento de sentença. Ele vai ter que depositar o valor que está sendo executado. Se ele não depositar, ele fica sujeito à incidência da multa de 10% sobre o valor executado. E outro direito, que na verdade é mais uma garantia do que um direito, né? Existe uma diferença entre direito e garantia, é a responsabilidade civil do exequente em caso de reversão. Por quê? Porque a responsabilidade é de cunho objetivo. O exequente, quando ele assume, então, um cumprimento provisório de sentença, ele atrai para si uma responsabilidade de cunho objetivo. Não vai se discutir se o exequente agiu com dolo, se ele causou prejuízo porque ele quis causar para a parte. Não, qualquer prejuízo que a parte executada sofrer, ele é obrigado a ressarcir integralmente. Um ponto importante que o próprio artigo 520, parágrafo 3º do Código de Processo Civil traz é que o fato do exequente ele depositar o valor que está sendo cobrado no cumprimento de sentença, e ainda que ele não venha a impugnar, não vai prejudicar o recurso que foi interposto. Porque, numa análise, poderia-se chegar à conclusão que seria um ato contraditório ao recurso. Mas o próprio legislador já assegurou o executado que, se ele depositar o valor, ou seja, ele deposita para afastar a multa de 10%. Se ele depositar o valor, isso não vai ser ato incompatível com o interesse dele pelo recurso. É também uma forma de resguardar o direito do executado a ter o seu recurso apreciado, ainda que durante a execução provisória de sentença, ele venha satisfazer logo o crédito para não ter ali a incidência da multa de 10%. O último ponto que eu gostaria de destacar é que o cumprimento provisório de sentença ele não se aplica só nas situações que se deve pagar uma quantia certa. Ele também pode se aplicar nas situações de cumprimento de obrigação de fazer, de não fazer e também de entregar coisa certa. Em todos os cumprimentos de sentença, portanto, é viável o cumprimento provisório de sentença. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de assunto para trazermos para as pílulas jurídicas, deixe também nos comentários. Essa série que nós estamos fazendo de cumprimento de sentença é fruto exatamente de sugestões de vocês, que pediram que nós trouxéssemos aqui um conteúdo sobre cumprimento de sentença. E eu peço que você curta, comente e compartilhe, ajude o nosso canal a crescer e também a ajudar outras pessoas a terem acesso a esse nosso conteúdo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.